A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nosso compromisso com você começa desde cedo, com a nossa linha de colchões para berço. Estamos presentes em todas as suas fases, entendendo que cada uma delas é especial e única. Fazemos o importante papel de levar conforto a quem você tanto ama, e que esse conforto seja sempre acolhedor, como um colo de mãe. Que você desfrute da sua família que está crescendo com o mesmo conforto e qualidade de sempre. E que a sua vida seja duradoura como os produtos da sua loja especializada. Palácio dos Colchões. É essa a nossa missão. Passar de geração para geração na sua vida. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia, referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos nós aqui ao vivo na TV Direta para dar início àquele programa que eu tenho certeza que você espera ansiosamente toda semana para aprender um pouquinho mais de saúde. E, gente, hoje, nós estamos terminando o mês de setembro, um mês que a gente comemorou, o dia da luta, da conscientização sobre a doença de Alzheimer. E a gente ficou devendo para nossos telespectadores falar um pouquinho mais a respeito dessa importante doença que traz tantos problemas de memória e a gente vê aumentar cada dia mais. E
Quantas, né, pessoas não têm dúvidas, quantos cuidadores não precisam melhorar um pouquinho, e a informação é o melhor instrumento para a gente conseguir o êxito, na maioria das vezes, nesse tratamento. E é hoje o assunto do programa Saúde, Alzheimer, as demências, as doenças que afetam a memória. Quem não tem, né, um parente, um pai, um avô, ou conhece um vizinho, cuida de uma pessoa que já está apresentando esse tipo de problema e gostaria de aprender um pouquinho. Então, quem está em casa nos assistindo já sabe o tema, nada de outro canal, vamos aprender um pouquinho mais. Para quem não tem, não ter. E quem já tem, né? Aprender como tratar e assim ter uma saúde melhor. Para falarmos desses importantes temas referentes a demências e a distúrbios de memória, estamos recebendo aqui na TV, também vou falar o nosso amigo, não vou mais falar nosso convidado, né, que também estávamos com saudades dele, que já fazia um tempinho que não vinha mais, né, que é o Dr. Jean-Pierre. Dr. Jean-Pierre é médico, geriatra. Eu não vou mais nem falar que ele é de São José do Rio Pardo, porque ele já é meio a meio, de São José e de Mococa. Ele é nosso também, né? Então ele já é meio mocoquense, porque já trabalha aqui na nossa cidade um bom tempinho. E reservou um tempinho para a gente, né? Para podermos conversar a respeito desses assuntos que eu tenho certeza que vai interessar todos os nossos telespectadores. Mas antes de começar o programa, né, até antes de dar as boas-vindas ao doutor, eu gostaria de parabenizá-lo. Parabenizar o doutor e parabenizar, né, principalmente porque hoje ele é o representante da ABRAS. A ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui no estado de São Paulo. E é com muito orgulho que a gente recebe hoje o doutor aqui. Eu até tentei, sabe, gente, um contato no dia mesmo da doença de Alzheimer, mas agora o doutor, como é famoso, né, já estava na Globo, em vários lugares, mas gentilmente aceitou o convite e está com a gente hoje aqui. Muito obrigado, Jean. Obrigado, doutora Liliana, obrigado a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa, né? Um programa que eu adoro muito, um programa fantástico, tem uma grande audiência e é muito importante para os pacientes, né? Porque tem muitas orientações de saúde. Realmente a gente está assumindo a presidência da ABRAS, é um grande desafio, né? É uma entidade, para quem não conhece, a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Ela foi fundada em 1991, hoje ela está completando 27 anos, tem 13 mil associados, né? Então, ela está em todos os estados do Brasil, são 23 estados, e eu vou ser representante do estado de São Paulo. Nós temos vários grupos de apoio, subregionais no estado inteiro, São José do Rio Preto, Campinas, Araçatuba, tem no Vale do Paraíba, temos no litoral. Então, são praticamente 4 mil pessoas que trabalham de maneira voluntária, sem ganhar nada por isso, para essa entidade, essa ONG, né, uma organização não governamental, relacionada ao tratamento de doença de Alzheimer. São feitas reuniões, trocas de experiências, são dadas palestras, cursos. Todas as pessoas que são cuidadores, são técnicos da área, neurologistas, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Então a ABRAS é uma associação que é muito importante, que cuida no Brasil dos pacientes com doença de Alzheimer. E obrigado pela vinda de você, que é uma grande profissional, grande amiga, uma grande médica, neurologista. A gente fica muito contente pelas palavras. E gente, ó, como sempre, né? Vocês vão poder participar do nosso programa Saúde. Vocês já sabem o tema, são os distúrbios de memória, as demências, o Alzheimer. E vocês vão poder ligar. Nosso telefone, o 3656-4147. Ou mandar um WhatsApp pra gente pelo 992200357. Vamos lá, vamos participar. Quem não quiser fazer pergunta, quiser deixar uma sugestão para o doutor a respeito da área de geriatria, né? Porque eu acredito que hoje, né, com essa expectativa de vida cada vez mais, doutor, qual que é a média hoje que o brasileiro está vivendo? Hoje a expectativa de vida, hoje a mulher vive mais que o homem, né? Porque se cuida mais, obviamente.
Então a média hoje é 75 a 77 anos, a expectativa de vida. Quando você veio era 72. Era 72, vez, né? já mudamos. Subiu. Já subiu 5 anos. A gente já subiu. E lembrando que o Brasil hoje, nós somos, né, entramos entre os 10 países mais populosos na população idosa. E a gente vem crescendo, o Brasil, por exemplo, ele cresceu 15 vezes o número de idosos nesses 50 anos. Então, enquanto a população menor, com menos idade, cresce menos, os idosos crescem 15 vezes mais. Então, no Brasil, em 2050, os estudos mostram que nós vamos ter mais idosos do que crianças. E em São Paulo, em 2027. Falta pouquinho tempo, vão ter mais idosos do que crianças nesse país. Então, por isso que é importante, né, as pessoas procurarem um programa para prevenção, né, para se preparar para esse envelhecimento. E vai ser uma grande epidemia, né? Já está sendo no Brasil e no mundo. Não, e o que eu acho importante, principalmente hoje que nós estamos falando das doenças do envelhecimento, é as pessoas terem a ideia que envelhecer não significa adoecer. Não é, doutor? Porque Isso. às vezes o paciente idoso, ele sente alguma dor, ele não está bem, as pessoas falam, não, isso não é nada, isso é da idade. E isso daí não pode, a gente não pode mais ouvir isso, né? Exatamente. Como eu mencionei alguns programas anteriores, o processo de envelhecimento, 50% depende de você para viver mais e com melhor qualidade. Os outros 50% dependem do ambiente, né? E dos fatores genéticos, né? Então, mas 50% para você viver mais depende de você. Então, se você faz atividade física, você se cuida da alimentação, se você faz exames preventivos, vai ao médico com frequência, isso está dentro do processo de envelhecimento. E lembrando que hoje, assim, os países que mais envelhecem de maneira saudável, eles têm um grande programa de medicina preventiva. Você pega o Japão, pega a Suécia, né, o próprio Estados Unidos. Então, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 2.000 centenários, né? Então, hoje as pessoas estão chegando a idades maiores. E a gente acredita que as crianças que estão nascendo hoje vão atingir 100 anos, 114 anos, com mais frequência. E assim, eu acredito que no futuro, o que vai fazer as pessoas viverem mais, porque a gente tem um limite. Hoje, a pessoa que mais viveu tem 114 anos, que viveu, foi uma japonesa, né? E, então, hoje, mais de 114 anos, ninguém mais no mundo viveu. Então, o problema não é chegar a 114, é como você vai chegar, né? A gente fala que é o envelhecimento bem-sucedido, né? E o envelhecimento bem-sucedido começa desde 30, 40 anos. Então, não adianta você querer esperar chegar a 60, é lógico. Pacientes que vão ao consultório pela primeira vez ao médico com 60 anos, é muito importante. Ele nunca deixar de ir. Porém, se você começar mais cedo, é como uma poupança. Se você começar a poupar desde logo, você vai ter uma poupança maior no futuro. E a saúde é dessa maneira. Então, você tem que trabalhar ela desde pequeno para que você tenha um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Eu vou aproveitar, logo que nós estamos conversando um pouquinho antes de começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores e fazer aquela pergunta que eu tenho certeza que muitos gostariam de saber. Doutor, e a dica, né? Como chegar, né, aos 80, 90 anos, mas chegar com uma saúde boa? O que é importante a gente comer? É verdade que comer carne vermelha faz mal? Assim, qual o alimento que você poderia assim, dar de dica para a gente? Ó, esse alimento é bom para preservar seu cérebro, ter uma saúde melhor. Então, uma pergunta muito bacana. A nutrição, a dieta faz parte de um dos pilares para você chegar bem à terceira idade. Não, assim, não tem uma dieta específica. O que a gente recomenda é que, assim, você tenha um equilíbrio na alimentação. Então, a gente tem 3 tipos de alimentos: reguladores, né, que são os energéticos, e os construtores. Os construtores são as proteínas. Então, a gente tem a carne, tem o ovo, né, nós temos o leite, temos o feijão. Então, esse tipo de alimento, geralmente o idoso não come. Por quê? Ele é mais difícil de trabalhar, de fazê-lo, de prepará-lo, e também ele é mais caro, né? Então, a gente tem os reguladores que o idoso também come menos, que são as frutas, verduras e legumes, porque eles aumentam a resistência e o sistema imunológico. E a gente tem
ainda, dentro dessa classe, os energéticos, a terceira classe, que dão energia. Então, são os carboidratos, então são o pão, né, o arroz. Então, a gente precisa, na verdade, ter os 3 equilíbrios. Então, se você pegar um café da manhã de um brasileiro, normalmente um leite com café, né, que é um construtor, um pão com manteiga, que o pessoal acaba comendo, que é um energético, ainda falta o regulador. Então, a fruta, verduras e legumes falta muito para os idosos. Eles têm um pouco de dificuldade para comprar, então compre muita comida pronta, pré-preparada. E essa comida pré-preparada vai uma quantidade de gordura saturada muito grande. São os nuggets, hambúrgueres, né, salsichas, as coisas mais preparadas. Então, assim, o que a gente tem hoje de dieta para evitar o envelhecimento não saudável é a dieta mediterrânea, que eu já falei também em outros programas aqui. Ela é baseada em quê? Frutas, verduras e legumes coloridos, cozinhar com azeite, a gente comer castanhas um pouquinho todo dia, né? E comer baixa gordura saturada. O que é gordura saturada? É a gordura que entope as artérias, que é baseada em quê? Panceta, torresmo, leite gordo, carne gorda, né? Aí o pessoal fala, mas meu avô morreu com tantos anos e comia, mas naquela época era uma outra alimentação, eram outros tempos, né? As pessoas andavam muito a pé, andavam a cavalo, né? Ninguém tinha carro, controle remoto. Então a geração mais moderna hoje, ela não anda muito menos, faz menos exercício físico, então ela não pode ter a mesma alimentação que tinha-se antigamente. Então, e por que eu falei isso? Porque o que mais mata as pessoas na terceira idade, as maiores causas de mortalidade, Juliana, são as doenças cardiovasculares, que está ligado ao infarto e o derrame, com o AVC. Então, e tudo isso está ligado à aterosclerose, aí vem essa diminuição de gordura saturada. Então, o segredo é comer de tudo, tá? Obviamente, a carne vermelha não é proibida, só a carne gorda, né, que tem muito teor de gordura. Então, a carne magra, vermelha, não tem nenhum problema. E a gente pede mesmo que diminua a gordura saturada. Esse acho que é o grande vilão das coisas. E o peixe, doutor? Todo mundo fala comer salmão, isso, então, sardinha. Mencionei na dieta mediterrânea, que eu acabei esquecendo de falar. O salmão, o atum e a sardinha são excelentes elementos, né, para evitar esse aumento de colesterol, que está dentro da dieta mediterrânica. A gente pede que coma mais peixe, porém aqui a gente sabe que na nossa região é mais difícil de ter, né? Mas assim, o pessoal tem muita pergunta, né? Mas a sardinha em lata pode ser consumida? Sim, ela pode. É lógico que a natural seria mais indicada, porém a de lata, ela pode ser consumida desde que você tenha aquela mais magrinha, aquela com menos óleo, né? Então, se realmente você comer peixe 3 vezes na semana, aí cai numa pergunta que todo mundo pergunta, que me fazem, né? E tem que tomar ômega? Porque tem uma onda de tomar ômega. Mas se você come peixe 3 vezes na semana ou 2 vezes, você já tem a quantidade de ômega, né? Porque eles colocam ômega como sendo uma coisa milagrosa, né? O ômega serve para tudo. Não, na verdade o ômega é óleo de peixe. As pessoas esquecem que é um óleo de peixe. Então se você comer o peixe, além de você comer o óleo, você come os nutrientes, que é a proteína, os outros sais minerais. Bom, nós já vamos começar então, voltar o programa, né, para o interesse dos nossos telespectadores. Então, vamos lá, eu vou abrir o nosso programa com a Sebastiana Hanna, lá da SECAP. Sebastiana, um abraço, muito obrigada por ter mandado o seu WhatsApp para a gente, né? E você que está nos assistindo, vamos participar, vamos aprender um pouquinho mais a respeito dessa doença. Hoje estamos ao vivo e à disposição de vocês. Falar do CD também, né? Boa noite, doutor, e boa noite, doutora. Tudo bem? Primeiro, gostaria de parabenizar pelo programa de hoje e agradecer por ser um tema assim tão importante. A minha pergunta, doutora, é a seguinte: os idosos costumam ir ao geriatra com frequência? O senhor acredita assim, que eles recebem apoio da família para procurar um geriatra? Boa noite, obrigado pela pergunta, querida. É o seguinte, primeiro assim, vamos falar um pouco da geriatria. O que é o geriatra, né? É um médico, numa especialidade médica, né, que estuda tudo sobre o processo de envelhecimento. São as doenças relacionadas à terceira idade. E a função do geriatra é traduzir o envelhecimento bem-sucedido, sem grandes problemas para o envelhecimento. Então, é uma consulta como outra, porém a gente faz um histórico familiar, histórico das doenças dos antepassados,
vê o estilo de vida que a pessoa leva, como ela come, seu estilo de alimentar, se ela faz atividade física, e faz um histórico de doença e prepara um programa de envelhecimento. Hoje no Brasil, o que acontece? Nós temos, a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós temos um geriatra para cada 1.000 pessoas. No Brasil, a gente tem um para cada 25 mil pessoas. Muito então, pouco. é muito pouco. Então, dentro do estado, no Brasil, nós temos 1.500 geriatras com título, que fez especialização. Porque tem muitos que fazem cursos, mas não são geriatras. Mas geriatras com título, assim, com especialização, nós somos de 1.500 no Brasil. Em São Paulo tem 500 para o estado inteiro. E nós temos 7 milhões de idosos no estado de São Paulo. Então são 500 para 7 milhões. Eu não dá nem para fazer essa conta quanto que dá. Então realmente, talvez muitos não procuram porque tem poucos profissionais, né? Então a gente não tem, o pessoal procura. Mas assim, no geral, o que eu observo é que está aumentando a procura. Principalmente pessoas mais jovens. Então assim, às vezes o paciente vai com 70, 80 anos, o filho observa os problemas que o pai tem, fica com medo e acaba marcando a consulta. Então eu acredito que realmente ainda é pouca procura, mas parece que a população está conscientizando com o aumento de idosos que estão acontecendo e falando um pouco na mídia, né, nas informações, eles estão procurando um pouquinho mais sim as consultas. E eu acho assim que muitas pessoas, principalmente filhos, né, que vê os pais com um distúrbio mais sério de memória, com Alzheimer, a primeira coisa que eles querem saber, doutor, eu corro risco também de ficar igual meu pai, igual minha mãe, né? Isso. Hoje no Brasil nós temos a estatística 1.200.000 casos, 200 mil no Brasil. A gente tem 100 mil novos casos por ano de demência de Alzheimer, então é uma estatística muito alta, né? Daqui 50 anos, que não falta muito, se eu e você tivermos 80 anos e eu estou olhando para você, ou você vai estar com Alzheimer ou você é o cuidador. Porque a estatística mostra que daqui 50 anos de cada 50% dos idosos vão estar com doença de Alzheimer. Então, se a gente tem mais de 80 anos e está nós dois, então um de nós vai ter a doença de Alzheimer. Ou eu vou ser o cuidador ou você vai ser a cuidadora. Então, infelizmente, é uma estatística muito alta. Hoje a estatística é assim, acima de 60 anos é 4%, mas acima de 80 chega a 50%. Então está aumentando assim, de uma maneira muito rápida. Por que aumenta? Porque o maior fator de risco para você ter doença de Alzheimer é a idade. Agora, vamos falar da pergunta que foi feita, da genética, que você mencionou. O fato de a mãe ter, a avó ter, ou você, ou o seu irmão ter a doença de Alzheimer, isso necessariamente não quer dizer que você vai ter. A chance é 3,5 a 5 vezes mais chance de ter de uma pessoa que não tem ninguém na família com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela tem uma característica genética, né, quando ela é mais nova, né, então casos pré-senis, né, naquele filme Para Sempre Alice, a professora tinha então de 55 anos, 50 anos. Então casos assim que tem várias pessoas na família com idade muito nova que tem doença de Alzheimer, aí a carga genética é mais importante. Porém, 80% das doenças da doença de Alzheimer ocorre na terceira idade, é acima de 70 anos. Bom, outro telespectador aqui que mandou o WhatsApp para a gente, mas não deixou o nome. Gente, quando não quiser se identificar, não tem problema, mas a gente não tem o contato de vocês, tá? Não esqueçam disso. E falar também do CD, né? Não vai estar no sorteio, né? Ah, verdade. Hoje, no final do programa, nós teremos 2 brindes, doutor. 2. Serão sorteados 2 CDs para as pessoas que participarem do nosso programa. O que tem no CD? Conta para o pessoal, doutor. O CD é o seguinte, é o Carlos Moreno, né, que é aquele ator do Bombril, aquele carequinha, a mãe dele teve doença de Alzheimer e ele fez uma produção, ele é o ator. Então tem vários cenários assim de como uma pessoa pode estar ficando com Alzheimer, coisas que podem acontecer de um idoso no dia a dia. Então ele fez várias historinhas. Então esse CD, ele é vendido, né, no site, até tem a Abras, tem um site que é a www.abras.org.br. Vocês podem também entrar nesse site e ver várias informações. E também o Facebook, né, que é Abras São Paulo. Que aí você põe lá Abras São Paulo, você já entra na página, tem várias informações, onde estão os grupos de apoio, onde você pode ter as reuniões. E ele doou, eu não sei a quantidade certa, mas foram milhares de CDs
para a campanha da Abraço doença de Alzheimer, porque a mãe dele teve Alzheimer e a Abraço ajudou a mãe. Então ele doou eu trouxe aqui, esse CD é vendido, mas eu trouxe uma cortesia da Abraço para sortear depois no final, né? Depois no final do programa. Então, quem participar do nosso programa Saúde, hoje não vai... Não é um CD, um DVD, né? DVD. Vai poder, né, concorrer esse DVD. Mas vamos lá. Doutor Jean, quais as doenças que mais ocorrem nos idosos? E eu gostaria de saber se eles seguem corretamente as orientações. As doenças que eu já falei mais idosas são as doenças crônicas, né? Então, a hipertensão, a diabetes, né? A osteoporose. A gente tem as demências, são a sexta causa, né? As demências de Alzheimer. Mas geralmente as doenças crônicas, né? As doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes. As doenças degenerativas como osteoartrose, osteoartrite, desgaste de coluna. E hipertensão e diabetes e obesidade, eu acho que são as maiores causas de doenças na terceira idade. E eles seguem corretamente as orientações? Olha, é difícil, assim. A maioria sim, eles seguem, mas tem alguns, como sempre, ninguém é perfeito, né? Tem alguns que não fazem muito. Principalmente o homem é mais difícil, né? A mulher, eu acho que ela tem uma qualidade, ela vive mais por conta disso, ela vai mais ao médico, ela procura mais orientações e ela também se cuida mais, né? Ela tem mais o autocuidado. O homem é mais difícil de participar nas consultas, de aderir aos exames. Então, realmente, eu acredito que o homem idoso ele é um pouco mais difícil para aderir ao tratamento. Boa noite, doutores. Primeiro, parabenizo o programa de hoje. Gostaria de perguntar ao doutor como diagnosticar essa doença. Porque minha mãe, ela está com 70 anos e eu percebo que ela esquece muitas conversas, repete muitas vezes o mesmo assunto. Meu nome é Andréia. Boa noite, Andréia. Então, uma pergunta muito interessante, a gente ia comentar, né? Nós vamos falar hoje do diagnóstico da doença de Alzheimer, os sintomas e o tratamento, nós vamos falar hoje. E a prevenção. Quanto ao diagnóstico, o sintoma é o seguinte, bom, o que é doença de Alzheimer? É uma doença neurológica, né? Neurodegenerativa, ela é crônica, então ela não tem cura, e ela é progressiva, e ela é lenta, tá? O sintoma mais importante é a memória, a queixa de memória recente, para fatos recentes. Aí você vai falar assim, mas eu também esqueço, então todos nós temos Alzheimer, não. Quando esse esquecimento ele começa a ser contínuo e começa a interferir no dia a dia, então, por exemplo, ela vai ao banco, ela tem dificuldade para voltar, ela vai fazer um bolo, ela sempre ensinou a receita, ela tem dificuldade. Ela repete a história várias vezes e não percebe. Então, esse esquecimento, quando é contínuo e a pessoa tem mais de 60 anos, ela deve ficar atenta. Tá? Além dos sintomas de memória, a gente tem outros sintomas associados, como a linguagem, dificuldade para fala, ela esquece também orientação no tempo e no espaço, datas, né? Ela tem alterações de reconhecer rostos de pessoas, né? Ela tem alteração na memorização recente. Então, reconhecer objetos. Então, tudo isso, somado à alteração de memória, a gente pode ter uma síndrome que é a síndrome demencial, que é a demência de Alzheimer. E o que é demência? Demência é o que chamava-se esclerose pelos antigos. Ela vem do prefixo latim, que é ausência de mente. Então, A, né? D quer dizer sem, mentia quer dizer mente. Então, é sem mente. Então, essa é a... E chama Alzheimer por causa de um médico alemão, né? Todo mundo brinca, a doença do alemão, que ele tinha uma paciente chamada Auguste, no hospital psiquiátrico em Frankfurt, e ele foi o primeiro médico a perceber que ela começou a ter esquecimento, depois ela começou a ter alterações de comportamento, que é uma outra característica da doença. No início ela começa com esquecimento recente, conforme a doença vai progredindo, ela vai tendo alterações de comportamento, ela pode ter agressividade, alucinações, né? Então isso aí também vai progredindo conforme as fases da doença. A doença tem 3 fases, a fase inicial, que é essa aqui, onde a pessoa tem apenas esquecimento, ela consegue viver a vida dela normalmente. A fase 2, que é a fase moderada, né, onde ela vai tendo mais dificuldade para ir nos lugares, fazer suas tarefas do dia a dia, a funcionalidade dela no dia a dia vai perdendo. E a fase 3, que é aquela fase que ela para de falar, ela tem dificuldade na linguagem, ela tem incontinência urinária, ela já não consegue fazer as tarefas do dia a dia, ela precisa de ajuda praticamente 24 horas para almoçar, para se alimentar, para o banho. Então essa é a fase, às vezes tem que usar sonda, então é uma fase mais triste, a fase
mais avançada da doença. Então essas são as que você perguntou, são os sinais e as 3 fases da doença. Boa noite, doutor. Eu sou a Odila Chagas, aqui da São Domingos. Boa noite, Odila. É o seguinte, doutor, minhas cunhadas tomam um remédio faixa preta. E eu também. Será que eu posso continuar tomando? A gente toma bromazepam e amitril. Será que isso pode levar à doença de Alzheimer? Não, os estudos mostram, assim, não tem nada comprovado, já feito estudo, né? A doutora Helena está aqui também, ela é médica, ela pode estar também comentando. É o seguinte, Odila, os estudos mostram que idosos que tomam esses tarjas pretas, né, que é os benzodiazepínicos, seja qualquer um deles, lorazepam, bromazepam, clonazepam, aprazolam, todas essas medicações, elas parecem que eles pioram o raciocínio e lentifica a memória, se você toma isso por muito tempo. Agora, comprovar que dá demência de Alzheimer, isso não tem nada comprovado. Agora, se você puder evitar e tomar por período mais curto, o problema é que quando a pessoa toma muito tempo, ele dá um grau de dependência, né? Às vezes é difícil tirar, eu já tentei, tem pacientes que não conseguem tirar, você tenta fazer redução, a doutora Eliana é especialista, mas é difícil, às vezes não tem como tirar. Mas se puder evitar de tomar por um período contínuo, é bom, né? O que a gente sabe parece que retarda o processo ele acelera, o processo de memória, envelhecimento da memória, mas isso não tem nada comprovado que altera aqui da Alzheimer, isso a gente não tem nenhum estudo. E é importante, eu acho, a gente falar que as pessoas que usam esse tipo de medicamento, existem trabalhos que mostram de pessoas que caem, né, de fraturas de fêmur, principalmente, com o uso desses medicamentos. Exatamente, porque ele perde o equilíbrio, né, perde a relação de espaço e pode acontecer mesmo. Então é importante que, se você toma, existe outros medicamentos que, se for para o sono, né, dá para tentar substituir. Quanto à mitriptilina que você perguntou, é um antidepressivo, esse não tem nenhum tipo de perigo, não. Os antidepressivos, eles não dão dependência química e eles não prejudicam a memória, pelo menos a longo prazo. Boa noite, doutora. Eu sou a Maria Fernanda Campos Pazotti. Amo muito você. Beijão para você, obrigado, Fernanda. Boa noite, querida. Cheguei agora da missa, estou assistindo o programa. Deus abençoe muito vocês aí. Um abraço. Doutor, eu não gosto de peixe, mas eu estou assistindo. Vou aprender a comer o peixe. Eu gosto de sardinha, frango e atum. Então, tá muito bom para Fernanda, ótimo. Não tá? Mas o peixe, atum e a sardinha é um peixe, então não precisa se preocupar. E que para quem não gosta de peixe, aí pode comer, tomar o ômega, né? Aí pode tomar aí cápsulas de ômega. Fernanda, você ainda é jovem, vai comendo atum mesmo, a sardinha. E o atum e a sardinha são alimentos que estão na dieta do Mediterrâneo, né? Por que Mediterrâneo? Porque é dietas daqueles países da Itália, França, do mar Mediterrâneo. E parece que esses idosos ou pessoas que comem essa alimentação do Mediterrâneo, elas diminuem o risco cardiovascular, diminuem a inflamação nas artérias e diminuem infarto ou derrame. Então parece que essa dieta ela protege as artérias. E então acaba protegendo para ter infarto, para ter Alzheimer, para ter demência. Então é muito importante. E a sardinha e o atum é bem barato, é uma proteína de qualidade ótima e tem pouca gordura. Outra pessoa também que mandou aqui, mas não deixou... que não deixar o nome, depois não vai participar do concurso. Mas vamos lá. Gente, quem quiser participar do sorteio, do DVD que nós vamos falar, né? Não esqueça de deixar o nome. Mas vamos lá, mas essa aqui deixou. Sou a Maria Aparecida da Mocoquinha. Doutor, já passei com o senhor me receitou um remédio chamado Velige e hoje estou muito bem. Posso tomar? Pode, os antidepressivos não tem perigo, não. Pode tomar por um período sem preocupação. Essa aqui não vai participar do nosso sorteio, não deixou o nome, Mas pode até deixar o nome e pedir para não falar, né? Mas pelo menos deixa o nome. Parabéns, doutor, pelo profissionalismo. É difícil pessoas boas como o senhor. Obrigado. Verdade, eu estou de prova aqui, viu? Pessoas que são muito elétricas e dinâmicas, doutor. Tem mais facilidades para ter Alzheimer? E um beijo para a doutora Eliane. E um beijo para você, nosso telespectador anônimo. Então, não tem, isso não tem, assim, o que tem, assim, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a pessoa muito ansiosa, não aquela ansiedade que todo mundo tem,
mas a depressão é um fator de risco. Então é importante até para a gente aproveitar agora e falar quais são os fatores de risco para você ter doença de Alzheimer. Então vamos lá. O maior fator de risco eu já mencionei anteriormente, que é a idade, então é o envelhecimento. Ainda a gente tem hipertensão e diabetes. Mas eu tenho hipertensão e diabetes, eu vou ter Alzheimer? Não. A hipertensão e diabetes, quando não bem tratada, aí pode evoluir. Por quê? Por que ocorre a demência de Alzheimer? Existe uma proteína, uma das teorias, tem várias teorias, né? Mas a mais aceita é onde você tem aquele acúmulo de proteína beta-amiloide, que é uma proteína que vai matando os neurônios, com as células nervosas, e vai danificando a sinapse, que é aquela ligação dos neurônios. Então, nós temos 16 a 20 bilhões de células nervosas. E a gente vai perdendo ela naturalmente como a gente vai envelhecendo, né? O nosso cérebro ele perde 200 centímetros cúbicos, que eu brinco que dá 200 gramas, que são 200 gramas de perda de cérebro até você chegar à morte. Então, essa morte natural dos neurônios, na doença de Alzheimer, isso ela é mais progressiva, ela aumenta. E essa proteína beta-amiloide, ela é formada o quê? Quem não faz exercício físico, quem tem hipertensão e diabetes não controlada, né? Quem inatividade social, a pessoa que fica muito dentro de casa, ela não vai no teatro, não vai na missa, não vai no cinema, não vai no banco, ela fica muito fechada. Essas pessoas que não têm essa relação pessoal, parece que o cérebro dela tem mais risco de ter Alzheimer. A depressão é um fator de risco. Então a tua pergunta, você perguntou uma pessoa elétrica? Não, mas se ela tiver uma ansiedade que atrapalhe ela no dia a dia e não seja tratada, seja ela por medicamento, ou seja ela por uma psicoterapia, com um psicólogo, ou um remédio natural, um ansiolítico, aí sim você tem aumento do risco. Outra coisa também importante é a alimentação, né? Já falamos da alimentação rica em gordura, que também aumenta o risco, mas basicamente são esses fatores. E o genético é mais em pessoas, quando dá em demência de pessoas mais jovens. A Silvia da São Domingos diz que tem 61 anos. Há 4 anos levei um susto. Eu levei um susto tão grande que desde esse dia fiquei meio passada, meio esquecida, apesar que eu tenho uma vida normal. Isso pode levar à doença de Alzheimer? Não, assim, um estresse, assim, um dia não, mas a depressão sim. Se isso se tornar uma depressão, aí sim você pode aumentar o risco, né? Outra coisa que eu também não falei, o cigarro, né, e o etilismo também aumenta o risco, né? Então também é uma outra causa de doença de Alzheimer. Tudo assim que o estresse, né, pode levar à hipertensão, pode levar a tanta coisa, né? Mas assim, outra coisa importante, lembrar que quando eu falei da inatividade social, ou baixa escolaridade, que eu acabei não falando, isso sim, parece que indivíduos que têm baixa escolaridade, estudam muito pouco, ou são analfabetos, eles têm mais risco. Agora, isso não quer dizer que só a pessoa que é analfabeta vai ter Alzheimer. Você tem pessoas que têm faculdade, que têm curso superior, que são até cientistas que desenvolvem a doença de Alzheimer. Porém, o que acontece? Quanto mais você estudar desde novo, fazer cursos, ser ativo, palavra cruzada, fazer pintura, artesanato, estudar língua, instrumento musical, tocar na banda da igreja, tudo que você fizer para aumentar a tua rede neural, a gente fala que a gente tem uma reserva cognitiva. É como se você fizesse com que os teus neurônios fossem mais treinados. Eu tenho, acho que a Helena também deve ter alguns pacientes, eu tenho um senhor que é um professor, né? E ele tem doença de Alzheimer. Ele é tão inteligente e ele é tão... Ele sempre foi muito ativo, sempre leu bastante, fazia palavra cruzada, estudava línguas, estava sempre lendo livro de tudo que é cultura, de todas as áreas, que se você vai descobrir que ele tem doença de Alzheimer se você passar mais de 15 minutos com ele. Porque ele é tão inteligente, ele tem tanta estratégia, ele tem tanta conhecimento, que às vezes ele não lembra de uma palavra, mas ele tem uma outra, ele consegue fazer... Então ele tem uma vida normal em casa. Então isso que a gente acha interessante, que a doença, se você estudar, se você fizer aumentar seu número de conhecimento, isso não implica de você não ter doença, mas se você tiver, ela vai te atrapalhar menos. Você está falando assim, estratégia, eu acho que você já deve também ter visto muito paciente que às vezes está fazendo teste e fala assim, que dia é hoje? E fala, não presta atenção mais em folhinha, estou aposentado, não quero mais saber. Não, mas que dia da semana? Não, isso para mim não interessa, né? Eles fogem, deve ver muito isso, né? Exatamente.
E aproveitando que você perguntou do diagnóstico, então a gente falou já dos fatores de riscos, né? Falamos do diagnóstico. O diagnóstico é feito como? A história que a família conta pra gente, então, o esquecimento, essa dificuldade que ela tem no dia a dia. E aí a gente faz uns testes, né, no consultório com algumas perguntinhas, são vários testezinhos, faz alguns exames laboratoriais, por exemplo, alterações na tireoide, anemia, existem algumas doenças que também fazem fazer a pessoa perder a memória. E a gente pode fazer um exame de neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância. Mas basicamente o diagnóstico é clínico, a história é clínica, como é contada pela família, porque às vezes o paciente não percebe do esquecimento e é contado. E lembrando que é importante, porque a gente, infelizmente, essa campanha é muito importante, o diagnóstico precoce. Porque as pessoas acham que porque não tem cura, que não tem que tratar. Então, quanto mais cedo você iniciar o tratamento medicamentoso ou o tratamento com as outras profissionais, você vai diminuir o número de sintomas, né, e você não vai deixar a pessoa atingir aquelas fases mais avançadas da doença. Então, melhora o comportamento, melhora os sintomas, mas desde que isso seja feito de maneira rápida. Então as pessoas às vezes ficam com vergonha de levar no médico, ou o diagnóstico fala, não tem cura, para que vai levar no médico? Né? A gente ouve muito isso, né? Mas tem remédio. O remédio é distribuído de maneira gratuita, né, pelo Ministério da Saúde, pelo alto custo, então não tem custo nenhum. Então você pode estar dando uma medicação e você vai evitando a progressão da doença. Então, gente, prestem bastante atenção. Não tem cura, mas tem tratamento. Né? Vamos lá. Gostaria de saber, doutor, se existem suplementos que podem ser tomados para melhorar o organismo e desacelerar um pouco o envelhecimento a partir dos 40 anos. Sim. Então, assim, na doença, vamos falar um pouquinho, nós estamos falando de doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, a gente tem um suplemento para quando a pessoa não tem assim, um Alzheimer avançado, mas uma fase inicial, que é uma cognição leve, com uma etapa anterior ao Alzheimer, ou início de Alzheimer, a gente tem um suplemento, é um tipo um danoninho, um nutriente, que ele tem algumas, foi estudado lá na Universidade Americana, né, na MIT, e não sei se pode falar o nome. Aqui a gente não tem propaganda. Se chama Solvinide. Esse Solvinide, ele foi feito nos Estados Unidos e hoje é distribuído no mundo inteiro. E na fase inicial, junto com o medicamento, parece que ele evita o retardamento da doença. Então tem esse suplemento. Agora, para uma pessoa normal, que não tem demência, que não tem nenhuma doença, uma pessoa que está sem doença, que, como você perguntou, assim, teoricamente, é que tem muita assim, tabus. Na geriatria, a gente acredita que se a pessoa tem uma alimentação saudável e come de tudo, todos os nutrientes, ela não precisa tomar vitamina. Tá? Porém, se a pessoa tem uma doença ou está passando por não come muitas verduras, muitas frutas, aí a gente suplementa com vitaminas e tem vários suplementos no mercado. Né? Tem várias marcas aí, vários shakes que podem ser tomados. Porém, a gente indica para cada indivíduo. Não dá para a gente falar, toma isso que serve. Então é difícil responder essa pergunta. Mas existem sim suplementos que podem ser tomados, porque existe uma outra medicina que é a medicina automolecular, né? Que já toma antioxidante, um monte de vitamina, que já não é muito a área da geriatria. Boa noite. Doutor, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, na roça. Agora estou com 61 anos. Corro o risco de ainda de pegar o Alzheimer? Tenho a memória boa, lembro das coisas até de quando eu era pequena. Eu sou uma telespectadora anônima. Sim. Então, querida, é o seguinte, acima de 60 anos a tua chance é de 4 a 5% de ter doença de Alzheimer. Mas se você está falando aí que é ativo, faz exercício, trabalha na roça, caminha bastante, tem uma boa alimentação, a chance é menor, né? Agora, quando você atingir 80 anos, aí a tua chance aumenta. Não por causa do teu estilo de vida, mas por causa do teu envelhecimento. Então, assim, o que a gente tem que fazer, não tem como nós sabermos. Então, a gente tem que se alimentar direito, fazer atividade física, boa alimentação, né? E estimular a memória, isso que é importante. Porque as pessoas falam assim, eu assisto muito programas, TV é muito bom, mas você tem que fazer coisas diferentes também. Não adianta fazer sempre a mesma coisa, isso é uma coisa muito importante. Eu só faço palavra cruzada. Não, faz sudoku, faz pintura, faz artesanato, né? Toca um instrumento musical, mexe no computador. Então você tem que fazer coisas variadas. O que você já faz
Da mesma maneira, quando você repete muito a ação, o teu cérebro já aprendeu aquela ação, então não vai trazer nenhum tipo de benefício. Boa noite. Doutor, minha mãe tem 75 anos e está com osteoporose. Há 4 meses está fazendo tratamento. E até agora não houve melhora. Ela está de muletas. Tem algum tratamento específico? O que o senhor indica? Ao menos para ajudar a melhorar a dor. Tem jeito? Porque ela sofre muito. Realmente a osteoporose, então a osteoporose é uma doença muito grave, né, na terceira idade. Hoje ela aumenta o risco de mortalidade, né? A quinta maior causa de morte nos idosos é as fraturas, né? São as fraturas. Bom, primeiramente, para a gente, uma coisa importante que foi mencionado, a mulher, quando ela tem 30 anos, é quando o osso dela está mais forte. Conforme ela vai chegando perto da menopausa e vai envelhecendo, ela vai perdendo massa óssea, a massa do osso vai diminuindo. Ela vai perdendo 2% de osso por ano. Então, uma coisa importante é a prevenção. Então, a prevenção já tem que começar desde 30 anos. Tem moças que não gostam de tomar nada de leite, iogurte e derivados. Então, se ela não tiver contraindicação, às vezes tem problema no rim, pedra no rim, ou tem gastrite, ela tem que suplementar com cálcio. Então, cálcio e a vitamina D já começa por aí, desde prevenção e tratamento da osteoporose. Então, quanto que tem que tomar por dia de leite? O leite tem que tomar pelo menos meio litro por dia, tá? Isso mais queijo e iogurte. Uma pessoa que tem osteoporose, ela precisa de 1.000 gramas, que equivale quase a 1 litro de leite. Então, 1 litro de leite é muito difícil alguém tomar 1 litro de leite. Então, o leite desnatado e o leite gordo não tem nem diferença quanto ao cálcio, então tem a mesma quantidade. As pessoas também acham que o leite magro ou desnatado não tem cálcio, a quantidade de cálcio é o mesmo, só muda a gordura. A vitamina D a gente precisa de 2.000 unidades, que a gente tem que pôr uma exposição solar pelo menos de 5 a 10 minutos, e tem que ser no horário mais perigoso, que é das 10 a meio-dia. E não precisa ser o corpo inteiro, pode ser metade de um braço, de 5 a 10 minutos. Se você tem câncer de pele, tem que conversar com o dermatologista, porque tem que ser no horário ruim para absorver a vitamina D. E tem tratamento sim, nós temos vários tipos de tratamentos para osteoporose. Nós temos os remédios, são os bifosfonados, que eles diminuem a reabsorção óssea e aumentam o osso. Então, são comprimidos, tem semanal, tem mensal, tem trimestral. E temos as injeções, são os medicamentos injetáveis. Esses medicamentos injetáveis para osteoporose, talvez eles melhoram um pouco mais a dor, que é a preocupação que você está falando. Oi. Então, vamos falar oi, né? Foi outro telespectador anônimo. Mas é o Júlio. Ele disse assim, ó. Oi, tenha uma ótima noite. Obrigado, Júlio. Para você Júlio. Também. Eu sou o Júlio. Gostaria de saber quais os sintomas que uma pessoa idosa com mais de 80 anos apresenta, doutor, num quadro de uma depressão grave. E o que fazer na prática para obter melhora? Muito legal a pergunta. Então é o seguinte, Júlio. Para você ter depressão, o comportamento, assim, uma das coisas que o idoso faz é isolamento. Então, por exemplo, fica todo mundo na sala, ele vai para o quarto. Coisas que ela gostava de fazer, ela não perdeu a vontade. Então, por exemplo, ela gostava de costurar, não costura mais. Ela gostava de ir na igreja, ela para de ir na igreja. Então, quando as coisas que ela gostava muito de fazer, ela começa a perder a vontade, ela recebe os parentes de domingo, ela se tranca no quarto. E é uma coisa que ela sempre gostava de receber. E o humor está sempre alterado. Então, por exemplo, ela está sempre de mau humor, ela tinha aquela vontade de fazer, ela pede, ela está sempre para baixo, cabisbaixa, ela não dá muito sorriso. Então, alteração de humor e as coisas que ela gostava de fazer e ela parava, isso pode ser sinais de depressão. Mas desde que isso passe de 6 semanas. Outra coisa importante também que o idoso apresenta é alteração na alimentação. Tem uns que param de comer e tem outros que comem demais. Então, depende do idoso. Então, alteração no hábito intestinal, alteração na alimentação, alteração no sono, no padrão do sono, e associado à perda de vontade de fazer as coisas e humor baixo, são sinais indicativos de uma depressão na terceira idade. Ou também não só na terceira idade. E o que fazer na prática, né? Então, o que fazer na prática? Primeiro, se esses sinais que eu te falei tá mais de 6 semanas, e você tem que fazer o quê? Estimular ela a fazer coisas que ela goste. Então,
convidar ela para sair, algum lugar que ela gosta de fazer, de passear, você tem que levar. Tentar trazer pessoas que ela gosta, né? Se você vê que você está estimulando, não está melhorando, aí você tem que procurar um profissional. Aí às vezes tem que tomar remédio, ou tem que fazer tratamento, ou procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia. Boa noite, sou a Silvia do bairro Santa Maria. Agradeço muito o senhor, que cuidou muito tempo, né, de uma amiga minha, a Amélia. Dona Amélia. Que recentemente acabou falecendo. Sim. O senhor cuidava muito bem dela, era muito atencioso. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho e parabéns à doutora Eliana também. Obrigado, Silvio. Fico com Deus e uma boa noite para você, viu? Dona Amélia tinha muito carinho por ela. Boa noite, eu sou a Fátima da Mocoquinha. O meu marido tratou com o senhor e ele toma um medicamento que chama Alois. Sim. O que esse remédio faz com a doença? Então, a memantina, que é a substância, que é o Alois, na hora que os neurônios se comunicam, né? Então, vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Nós temos 2 medicamentos. Nós temos o anticolinesterásico, que são medicamentos que é a ribastidina, a donepezila e o galantamina. Elas fazem melhorar a comunicação dos neurônios. E a memantina, o que ela faz? Ela pega, existem os canais de cálcio, uma substância chamada glutamato, que ela parece que interrompe a ligação dos neurônios, das células nervosas, quando a gente tem uma ação no cérebro. E esse medicamento, ele limpa esse canal. É como você tirar aquele ferrugem ali na pilha, onde tem um contato. Ele parece que limpa a ligação dos neurônios e aí a pessoa começa a ter um pouco de reação melhor na memória. Essa é a função. O que a gente sabe é que quando não toma medicação, a doença progride mais rápido, né? E os sintomas aumentam. Então, o memantina, que é o Alois, ele é usado para a fase moderada e avançada da doença. Boa noite, eu sou a Sônia Cabeleireira, estou adorando o programa e estava com saudades do programa ao vivo. Beijo para você, Sônia, para toda a equipe aí da Sônia Cabeleireira, Sônia, que me produz para eu vir para cá. Exatamente, viu? Que bom. Um beijão para todo mundo aí. O programa ao vivo. Né? E ela estava com saudade, é por causa do horário político, então estava meio complicado, né? Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana e doutor Jean. Gostaria de saber, doutor, se quem tem Parkinson pode ter Alzheimer também. Sou a Maria do Carmo. Sim. Então, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, onde você tem tremor, você tem um tremor em repouso, rigidez, né, e uma dificuldade para andar, uma bradicinesia. E isso é a doença de Parkinson. Então, as pessoas que têm doença de Parkinson, 30% delas podem evoluir para a esclerose do Parkinson, ou a demência do Parkinson. Porém, você pode ter a doença de Parkinson e mais a doença de Alzheimer, sim. Pode se somar as duas. São primas. São primas, são primas. É que eu sempre falo para os meus pacientes, já são primas, são primas, gente. Como a enxaqueca e a labirintite, são primas também, né? Mas eu acho que é o único programa do Brasil, né, que a gente tem uma neurologista tão boa, uma médica tão competente na plateia, né? É muito bom para o entrevistado, né? Não, eu falo assim, trabalhamos na mesma área, né, exatamente. Eu falo assim, o importante é gostar do que faz, né? Exatamente. Fazer com carinho. Mas vamos lá. Ó. Boa noite, doutora Eliane e doutor Jean. Doutor, sou a Joelma Fioramonte, da Vila Mariana. Oi, Joelma, tudo bem? Ela diz assim, meu pai está com 81 anos. Em 2011, foi diagnosticada a doença de Parkinson. E depois de 1 ano, veio o Alzheimer. É o que nós estávamos falando aqui, né? Cuido dele há 6 anos, desde banho, até tudo. Sei pela cor dos seus olhos, quando ele vai entrar em crise, quando ele vai ficar agitado. Porque essa doença, tem dia que está bem, ele tem dia que ele está mal. Confesso que já estou acabada. Meu pai, às vezes, já não sabe nem que sou sua filha, nem reconhece seus netos. E isso é muito triste. Noto, doutor, que tem certos alimentos que deixam ele mais agitado, como peixe, leite, alguns derivados. Não sei se isso procede ou se é coisa de minha cabeça. Doutor Jean, apareça mais vezes aí para sempre nos orientar. Um abraço. Joelma, parabéns por cuidar do seu pai há mais de 6 anos, sabe? É isso aí.
Eu acho que seu pai, sem conhecer, deve ser uma pessoa muito boa por ter merecido uma filha tão competente assim, né? Exatamente. Né? Show! Que todos os pais tivessem uma Joelma, né? Parabéns, Joelma, porque realmente a gente fala, né? É uma doença, essas doenças demências são doenças degenerativas e elas dão muito estresse, né? Uma carga muito grande para quem cuida, mesmo para quem ama. Bom, vamos falar um pouquinho, isso é um assunto bem bacana, a gente, conforme está vindo as perguntas, nós estamos falando dos assuntos para abordar. Agitação na doença de Alzheimer, que eu acho que é uma grande dificuldade para quem cuida, porque às vezes tem um medicamento e o remédio não funciona tanto. Quando chega na fase moderada e avançada, existem as alterações comportamentais da demência, como a Joelma falou do pai. São alterações de comportamento, então, por exemplo, alucinações, delírios, visões, agressividade, grita, né, perde o sono. Então, isso é um transtorno muito grande para quem tem um paciente com doença na família. O que a gente tem? Primeira coisa, a gente tem que ver, quando ele está agitado, o que pode estar causando essa agitação. Essa é uma dica muito importante. Então, por exemplo, o neném, quando ele está com cólica, ele chora. O idoso, quando tem demência ou Alzheimer, ele fica agitado, muitas vezes. Então, primeira coisa que tem que ver, se ele está com alguma dor. Então, dá um analgésico. Se ele não tiver contraindicação, uma dipirona, um paracetamol, desde que o médico prescreveu. Nunca faça automedicação. Segunda coisa, vê se ele não está com o intestino preso, que é outra causa de agitação. Infecção urinária, vê se está com urina com odor fétido, se está fazendo muito amarelo, com cheiro forte. Aí avisa o médico para fazer um exame de urina e tratar. Se ele está tomando algum remédio diferente. Alimentos, assim, que eu saiba, a Helena pode falar, não tem assim uma... Por exemplo, a bebida, sim, se você toma muito bebidas a uma fase de cafeína, ele vai ficar mais ansioso. Então, por exemplo, muito café, muito chá verde, muito alimentos que tem cafeína, Coca-Cola, ele pode ficar um pouco mais agitado e aumentar a ansiedade. Porém, os outros alimentos, não vejo nenhum problema de tomá-los, de se alimentar deles. Então, assim, outra coisa importante também é o ambiente de casa, a ambiência. O paciente com doença de Alzheimer não é bom ficar mudando a casa, ou seja, não é bom pintar o quarto dele de cor, porque na hora que você muda a cor, o cérebro há uma reação química que ele fica agitado. Você mudar a cama dele de lugar e mudar ele de lugar. Então a gente fala que o dia é muito iluminado e pouco iluminado. Então assim, o paciente com demência de Alzheimer, ele é muito sensível. Então se tem pessoas diferentes na casa, se muda o ambiente, se muda o quarto, ele de lugar, então não é bom fazer essas mudanças, é bom manter ele comer no mesmo horário, ver as mesmas pessoas e não viajar muito com ele. Porque a hora que você faz mudança de ambiente, você pode também deixar ele mais agitado. E uma coisa muito interessante, que hoje está falando em todo lugar, é a musicoterapia. Então a música, ela age em outra área do cérebro, não na área da memória, e parece que às vezes a pessoa até se comunica, né, com a música. Então você põe uma música sertaneja ou de raiz, às vezes o paciente lembra da música e acalma. Então a musicoterapia, a arte-terapia são técnicas que podem ser usadas para diminuir a agitação do seu pai. E eu gostaria de falar, Joelma, o seguinte para você, que muitas vezes seu pai pode esquecer dos netos, esquecer que ele é seu pai, mas você nunca vai esquecer que você é filha dele, tá? Que os netos nunca vão esquecer que ele é o avô deles, né? E a gente tem que se basear nisso, né? E muitas vezes durante um episódio assim de agressividade, de agitação, às vezes você pode ficar assim triste, achar que ele não reconhece seu trabalho, mas lembre-se que ele está doente, tá? Leve isso como consolo, que ele não é assim, né? Ele está assim, tá? E outra coisa, esse cansaço, você também tem que se cuidar. Porque você sabe que existe uma doença que é o estresse do cuidador, né, doutora? Isso. E às vezes, se ela não se cuida, aí tem que cuidar do pai e dela. Você também tem que sair um pouco, pedir ajuda para alguém, ou para um irmão, para algum vizinho, né? Não pode ser sempre a mesma pessoa, que cansa muito, né? Muito bem colocado, Helena. Porque assim, o que acontece? Tem dois perfis de cuidador, né? O filho, que tem um paciente, ou a mãe, ou o pai com doença de Alzheimer. Tem aquele que não confia nos irmãos, então tudo ele centraliza para ele.
Então ele acha que só ele consegue fazer, que os irmãos não vão fazer bem. Então esse paciente sofre muito, porque ele não tem um tempo de descanso, e esse estresse do cuidador, que é uma doença, isso dá um desgaste emocional muito grande para a pessoa que cuida. Então ela tem que ter um tempinho dela, para ela fazer uma compra, para ela ir no supermercado, para ela passear um pouquinho, para ela ir na igreja, para ela ir no cinema, para ela assistir um filme, né, ler um livro. Então ela tem que tirar um pouco essa carga de estresse. E tem aquele outro filho que realmente os outros filhos não cuidam mesmo. Então sobrou para ele. Então um mora longe, o outro mora em outra cidade, e um não quer saber, e ele acaba assumindo isso sozinho. Então às vezes ele tem que pedir também um apoio dos irmãos, né? Porque diante do Estatuto do Idoso, todos os irmãos são obrigados a cuidar dos pais. É lógico que nem sempre, mas a maioria deles são obrigados. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo programa. Doutor, minha mãe teve Alzheimer durante 10 anos. Começou com 78 anos, porém ela nunca ficou com dificuldade motora. Não ficou agressiva e mesmo antes de falecer ainda conhecia os filhos de várias pessoas. A minha pergunta é, então tem vários tipos? Ela sempre foi medicada e estimulada para não piorar muito. O que nós filhos podemos fazer para retardar o aparecimento? É aquele medo, né, que a gente falou no início. E um grande abraço da Vera e da Mariana. Muito bom, muito bem colocado. Nossa, ela parece, acho que é da área da saúde, né? Porque ela colocou muito bem os termos. E então assim, olha, prevenção. Então nós já falamos hoje, nós já falamos todas as etapas da doença, né? Nós já falamos sobre o fator de risco para ter a doença, falamos do tratamento, falamos das consequências clínicas, né? Da clínica e do diagnóstico. Agora nós vamos falar um pouquinho da prevenção. Bom, as pessoas abrem toda hora, né, o Google, a internet, o Facebook, e vem aquelas mensagens, prevenção, prevenção. O que a gente tem nos estudos, que eu faço vários cursos aí no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, fiz até um fórum agora em Lisboa, o que a gente vê, na verdade, é que são 3 coisas que previnem a doença de Alzheimer. O resto não tem evidência científica. A primeira coisa para prevenir, eles fizeram um estudo na Escandinávia, estudo Fingers, e mostrou, eles pegaram 23 mil idosos e fizeram vários estudos para intervenção, para ver o que mais previne demência. Então você que tem um pai ou uma mãe com doença de Alzheimer, o que mais previne, 40% não é nem remédio, nada, chama-se atividade física. Então aquela atividade física feita 3 vezes na semana, ou caminhada, ou bicicleta, ou esteira, ou natação, essa atividade física, ela previne 40% de demência de Alzheimer. É a principal coisa. A segunda coisa que previne é a estimulação da memória. Então, se você é novo, faz curso, faz faculdade, estuda instrumento musical, estuda línguas. Quanto mais informações teu cérebro ele ter, menos risco você vai ter de ter a doença. E a terceira coisa é a alimentação. Nós acabamos de falar já desde o começo do programa. A dieta mediterrânica, baseada em pouca gordura saturada, leite gordo, carne gorda. Lógico, as pessoas falam, a gente não fala assim, não é um dia que você comer um torresmo que você vai ter Alzheimer, ou vai ter uma AVC, ou infarto, ou derrame. É que você tem que levar 90% do seu mas também não pode semana. Assim, ó, um dia come torresmo, no outro dia come picanha, no outro dia come um então, exatamente. Filé, então, aí não vai, o ideal né, é que você não coma, mas se você tem durante a semana uma alimentação muito saudável, uma extravagância um dia ou outro, porque a gente fez ser 100%, ninguém consegue, né? Mas a gente pede, então, a gordura baixa saturada, o peixe, bastante verduras, frutas e legumes, cozinhar com azeite e as castanhas. Então, essa dieta mediterrânea e o suco de uva ou cálice de vinho por dia. Então, essa dieta parece que ela previne a doença de Alzheimer e doenças também cardiovasculares. Boa noite, doutora Eliane e doutor Jean. Gostaria de saber se remédio para baixar o colesterol pode levar à demência. Parabéns, e sua Mariana da São Domingos. Beijão, Mariana. Boa noite, Mariana. Não tem nada, pelo contrário. Não tem nenhum estudo que mostre remédio para colesterol do Alzheimer, pelo contrário, ele evita o Alzheimer, porque hoje as estatinas, são simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, ela diminui, pessoas que são infartadas, têm AVC, elas tomam essa medicação para diminuir as placas de colesterol. E o colesterol, as placas, aumentam o risco de AVC, consequentemente, o colesterol alto aumenta o risco de doença de Alzheimer. Então, é o contrário, essas drogas, elas protegem
para você não ter doença de Alzheimer e doença cardiovascular. Boa noite, doutor Jean e doutora Eliana. Meu nome é Tiago, o programa está ótimo, parabéns. Doutor, minha avó lembra muito das coisas antigas da vida dela, só que as atuais ela esquece. Esquece pessoas, os locais. Será que essa doença que ela está tendo é séria? Minha avó já tem 81 anos. Então, Tiago, boa noite, obrigado pela participação. Olha, eu acho assim, é lógico que esquecer faz parte do envelhecimento, porém, não é normal você ser esquecido. Então, a gente esqueceu o nome. O idoso, ele demora mais para processar a informação. O cérebro do idoso é igual um computador mais antigo. Às vezes ele vai falar do nome de um artista e não lembra. Às vezes ele vai falar o nome de uma pessoa, não Vai tô chamar lembrando. um neto, chama todos, né? Agora, se isso está sendo constante, e geralmente a doença de Alzheimer, a memória remota ela é mais preservada no início, que é aquela memória antiga. Agora a memória é recente. E se ela está fazendo com repetição, ela tem que ser investigada. Né? Tem que procurar um profissional para fazer a investigação. Boa noite, eu sou a Norma, doutor. Tomo remédio paroxetina, o bromazepam, de 5 mg, e tenho hipocondria, sou hipocondríaca, né? Tinha medo de tudo. Hoje tenho 67 anos, há 30 anos tomo esses remédios. Então, acho que é perigoso para a minha saúde, porque eu tenho medo de parar. Então, nós começamos, né? A paroxetina é um antidepressivo, esse não tem perigo nenhum. Porém, esses remédios de tarja preta, o diazepam, bromazepam, Lorax, se você puder tentar conseguir falar com o seu médico, tentar diminuir ou substituir, seria ideal, né? Não dá para provar que isso vai dar Alzheimer. Então, a gente não tem nenhuma comprovação. O que a gente sabe, se você tomar isso por muito tempo, lá na frente pode ser que piore um pouquinho a tua memória. Tá? Mas não tem nada comprovado que isso dá demência. Boa noite, doutora Eliane. Doutor, meu nome é Cida, tenho 69 anos e estou com osteoporose, doutor. Eu posso tomar leite com lactose? Não, a lactose ela não tem nada a ver com o cálcio, né? Se você tem intolerância à lactose, aí você tem que tomar sem a lactose, o leite. Porém, a quantidade de cálcio é a mesma, isso não implica. Pode tomar sim. A nossa produção aqui do programa sorteou já 2 pessoas que vão ganhar um DVD, né? Carlos Moreno, né? Carlos Moreno, é da Brás, né? Da Brás, né? Que vai aprender um pouquinho mais a respeito da doença. Então, vamos lá, os sorteados foram a Joelma, parabéns. A Joelma Fioramonte, lá da Vila Mariana, e o Tiago que ligou, mas a gente sabe de onde é, mas ele perguntando da avó, né? Isso. Então, Tiago e Joelma, bacana. Aonde eles retiram o DVD, então, doutor? Eles podem tirar no meu consultório, ali na rua Antônio Cristóvão, 336. Ali de frente, perto da Santa Casa, de frente ao consultório de Toraria, onde é a doutora Ali Pelaquini. Né? Ali, o consultório, pertinho da Santa Casa. É só perguntar lá na frente da Santa Casa, onde é o consultório do Dr. Jean-Pierre, Joelma e Tiago. Se você deixar o telefone, às vezes é 3665, né, 6674. Então, 3665-6674. Aí pode estar ligando no horário de manhã. Esse CD, assim, não é para explicar, ele mostra situações que você pode ter o risco de ter doença. Mas temos um livro, a Brás também tem um livro, Você Não Está Sozinho, que pode ser comprado também pelo site, que é um tipo manual para cuidar de idosos com doença de Alzheimer. Então é bastante interessante também pelo site. Cansou, doutor? Não, é ótimo. O programa acho que foi muito bacana, acho que deu muita informação. Com certeza. Mais uma vez, então, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Dr. Jean-Pierre. Fico muito lisonjeada quando você vem aqui, aceita o nosso convite, porque eu sei que o Dr. Jean-Pierre é uma pessoa dedicada e é um médico realmente diferenciado, porque eu falo assim, às vezes eu converso com o Jean no sábado, 4 horas da tarde, ele está fazendo consulta nas casas, no né? sítio, nas fazendas. No sítio, anda pelas fazendas, vendo os idosos, e eu tenho certeza, assim, é algo assim que não tem preço, né? A gente saber que existem pessoas assim, que tem tanto amor pelos idosos. A gente sabe que os idosos às vezes dão trabalho, mas um profissional que gosta dos idosos, que faz com tanto carinho. E eu vejo, Jean, que você realmente é diferenciado no que você faz, porque você tem amor, né?
E a gente até se confunde muitas vezes com os filhos, eu vejo, né? E tenta sempre dar o melhor de você. O fato de você hoje representar a Brasa aqui no estado de São Paulo nos deixa muito orgulhosos, principalmente eu, por ser sua amiga. Falar, nossa, eu tenho um amigo tão dedicado. Vejo o Jean em Lisboa, nos Estados Unidos, sempre estudando e trazendo essas coisas tão boas para Mococa, esses conhecimentos e fazendo bem. Eu gostaria que você continuasse sempre assim, as portas da TV estão sempre abertas para você e que Deus te dê muita saúde, Obrigado. que você trabalha bastante. Nossa, ainda. que emocionado. E mais de 100 anos, hein, para você, Se tá? Deus quiser. Obrigado pelas palavras. Eu adoro estar aqui nesse programa, é muito bom passar informação, né? Porque é muito difícil, às vezes na hora a gente faz uma consulta até um pouco mais demorada, mas sempre falta alguma informação. Então acho que é um momento muito bacana, né, para as pessoas. E parabenizar você também, como excelente médico, uma pessoa humana, sempre está ajudando, essa TV, né, ajuda os seus programas, e realmente é um programa diferenciado. E lembrar que quando as outras emissoras já começaram a fazer esse programa, você já fazia isso há muito tempo, 18 né? anos, 18 anos, né? então, esse programa de perguntas, de informação para a saúde, você está de parabéns, é uma excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, e eu sou muito feliz de ser seu amigo, e obrigado. Toda vez que você chamar, vai ser um prazer estar aqui e ajudar a população. Uma cidade que eu adoro, que é Mococa, né? Eu falei que eu queria ter nascido mocoquense. Né? E quem sabe um dia ainda vamos realizar o sonho daquele projeto. Né? Exatamente. Que nós já chegamos a conversar, exatamente. Quem sabe no futuro. Gente, a todos vocês, meu muito obrigada pela ligação, pela participação. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até lá. Obrigado, doutor. Amém. Obrigado. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida. Autoestima. Saúde. Bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121. Em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Nosso compromisso com você começa desde cedo. Com a nossa linha de colchões para berço, estamos presentes em todas as suas fases, entendendo que cada uma delas é especial e única. Fazemos o importante papel de levar conforto a quem você tanto ama e que esse conforto seja sempre acolhedor como um colo de mãe. Que você desfrute da sua família que está crescendo com o mesmo conforto e qualidade de sempre. E que a sua vida seja duradoura como os produtos da sua loja especializada. Palácio dos Colchões. É essa a nossa missão. Passar de geração para geração na sua vida. Centro Regional de Nefrologia, atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia, referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da Noiva e Barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no Canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.